Programa Plenitude, com Iraci Campos. Você já guardou mágoas ou decepções por tanto tempo que, de repente, parecia que elas viraram parte de você? E você se adaptou a viver isso. Este é o episódio de hoje do nosso programa Plenitude. Um programa que fala de corpo, mente, espírito, para, numa integralidade, termos saúde emocional. Eu sou Iraci Campos e hoje estamos recebendo uma convidada querida do coração, que é Ana Carolina Magalhães Cury. Ela é psicóloga e vem bater um papo gostoso com a gente sobre essa encrenca, porque tudo se resume numa encrenca que a gente guarda dentro da gente. Seja bem-vindo ao Plenitude, Ana. Obrigada, Iraci, pelo convite. Que tema, hein? Ai, como? Difícil. Mas obrigada por estar aqui, é sempre um prazer. Ana, às vezes a pessoa fala assim, eu não sou uma pessoa que guardo mágoa, eu não sou uma pessoa que tenho ressentimento. Em realidade, eu acho que todo mundo, na nossa natureza ainda, se magoa com isso, com aquilo, com aquele outro. Agora, dependendo do que a gente faz com isso que a gente guarda, não é isso? Exatamente. A gente ainda é identificado com o nosso ego, né? Então, quando alguém faz alguma coisa que causa sofrimento pra gente, a gente tende a se magoar, porque a gente vê aquilo como algo personalizado pra gente, né? A pessoa fez isso comigo, né? E aí a gente vai guardando. Todo mundo sofre essas mágoas, né? Ok. A questão é, o que eu faço, né? Como você falou, eu guardo isso e fico ruminando, né? Ali pensando naquilo, remoendo, se fazendo de vítima da situação, ou seja, essa identidade do eu. Eu sofri alguma ofensa, né? Ou a gente pode dar um lugar para essa situação e seguir em frente, né? Em todas as relações vão haver mágoas, porque ninguém vai atender perfeitamente a expectativa do outro, né? Em todas as relações a gente tem uma projeção do que a gente espera que o outro faça, ou que o outro faça igual ao que eu faço, ou nem sempre, né? Porque às vezes a gente quer que o outro seja de uma forma, mas a gente também é diferente. Então, quando essa expectativa é quebrada, eu tendo a me ofender de alguma forma. Então, essas mágoas, elas vão acontecer. Eu dou um lugar e sigo em frente, entendendo que foi uma situação passageira, ou eu vou definir, por exemplo, aquela pessoa, né, por essa situação que aconteceu que me ofendeu. E aí eu vou ficar guardando mágoa daquela pessoa, né, ressentimento, e aquilo me fazendo mal também, né, porque eu tô guardando algo que é podre, né, que já passou, imagina, né? E eu vou sempre trazendo à tona. E é interessante porque por mais que o momento tenha passado, quando a pessoa relembra e fica ressentindo aquela mágoa, o corpo dela, ele revive quimicamente, organicamente, todas aquelas emoções que causaram sofrimento para a pessoa, né? Então, não faz bem para a gente. Porque geralmente a gente fala assim, porque fulano me magoou. Não foi o fulano deu uma resposta atravessada, ou usou de grosseria, ou falou alguma coisa que eu me senti ofendido. Ele não me ofendeu, eu que me sinto ofendido ou não. Sim. Né? Que é falta de você ter discernimento, de saber se você se identifica com aquilo. Se você se identificar, você se sente ofendido porque te feriu e falou o que você é. Se você não se identifica com aquilo, você não vai se sentir ofendido, não. Isso daí não tem nada a ver comigo, então é problema seu. Sim. A sua opinião. Mas, em decorrência disso, eu vou dizer que ele me magoou, porque eu não esperava um comportamento, ou uma resposta, ou seja lá o que for. Então, o importante, né, nesse momento é o que eu faço com aquilo. Se falou alguma coisa de atravessado, eu aceito, acolho e fico alimentando meu potinho de comida estragada. Sim, exatamente. Nas relações, né, acaba que
existe um jogo de poder do ego. Né? De poder não, de poder, de inferioridade. Que é o seguinte, todos nós temos, com mais ou menos intensidade, um complexo de inferioridade. Tanto que a gente não se vê como a luz do mundo, como Jesus colocou, né? De alguma forma a gente se vê inferior pelas nossas questões, por identificações, por atavismos, enfim. Pelo processo, processo de progresso espiritual. E aí, como eu me vejo inferiorizado diante do outro, quando o outro fala qualquer coisa, né? Vamos supor, eu tô aqui, né? E o outro tá aqui. Quando o outro fala qualquer coisa que fala mais sobre ele, né? Porque ele tá estressado, porque ele tá, né, irritado, mesmo com alguma coisa que eu fiz, mas na verdade ele está irritado, então é um problema dele, ele se irritou. Ele pode falar alguma coisa para mim atravessado, no intuito mesmo de me agredir, beleza. Mas quando ele fala isso, como eu me sinto? Aqui. Aí o que eu vou fazer para equalizar essa relação? Eu vou lá e agrido o outro, para que ele fique aqui, de igual para igual. Só que o outro, no complexo dele de inferioridade, já via assim. E quando ele fala alguma coisa, na verdade ele está tentando me colocar assim, e quando eu falo, ele se sente assim. Então essa equalização, ela não existe. Na verdade, a gente vai caminhando para baixo. E aí a gente vai, né, causando situações onde cada um vai se magoando com aquilo. Se eu entendo, né, eu tô aqui, eu me vejo realmente onde eu estou, e aí o outro fala uma coisa atravessada, né, falta com respeito, às vezes é intencional mesmo, porque às vezes as pessoas, às vezes não, muitas vezes, né, elas projetam os problemas delas na gente. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que assumir que é nosso. Então, olha, tô entendendo que você tá irritado, que você tá... Mas esse tipo de grosseria é um problema seu, eu gosto de respeito, mas eu não vou, a partir daqui, vou ficar em silêncio para você poder se recuperar do seu problema, da sua questão, se digerir se você tá frustrado ou não. E ok. E aí eu não pego aquilo para mim. Eu tenho uma postura onde não é eu aceito e acolho, né? Acolher e aceitar sim, mas... Não é passar a mão também, onde você aceita um desrespeito, mas você tem uma comunicação assertiva. Olha, eu tô vendo que você não tá legal. Você reconhece? Então eu vou te dar um tempo, tá? Eu vou sair. E aquilo não é meu. Pronto. Então eu não me magoo, mas para isso eu tenho que me ver de forma como uma observadora na situação e não enfiada ali com o meu ego que se sente milindrado a qualquer situação de ofensa, né? Onde o eu foi ofendido. Ah, fulano brigou comigo, gritou comigo, eu. A gente tem que sair um pouco e falar, não, ele gritou comigo, mas na verdade ele está com uma questão. E às vezes a gente pode até a partir dessas situações perceber que o outro precisa de ajuda também. Né? Com certeza. Se colocar numa posição bem mais madura. Né? Então até a comunicação não violenta ela vem a partir dessa visão onde a gente consegue entender que nós nos magoamos. Pode não ser, por exemplo, alguém falou alguma coisa que me incomodou. Olha, pode não ser a sua intenção, mas quando você fala isso, eu me sinto dessa forma. Só de eu verbalizar e entendendo que é um papel meu ativo, isso já libera uma energia. E eu tô colocando o outro como, olha, não é a sua intenção, não é uma questão sua, é uma questão minha. Às vezes a gente pede ajuda, como eu me sinto dessa forma, será que você pode me ajudar? E a gente tentar fazer isso, para que essas situações não sejam tão fortes para mim. Né? E aí a gente vai crescendo junto, que é ao contrário daquele jogo de poder de descendo. Com certeza. E quanto mais a gente alimenta, né, se permanece com aquela mágoa, realmente ela passa a fazer parte da pessoa, onde ela vira um ressentimento, né? Sim. Porque às vezes acontece alguma coisa... e você diz assim, não, já esqueci, tal, nem tô aí, já esqueci. Porém, quando você vai contar para alguém, isso quando alguém comenta com você, mas quando você vai contar para alguém, você conta carregado daquele sentimento ainda, né? Sim. Então, você fortalece ali o erro, a conduta do outro, alimentando aquela mágoa. Então, na verdade, a mágoa, ela está ali dentro. Tá. Né? Quando alguém pergunta, não guardo mágoa de ninguém. Mas, quando você vai contar para um terceiro, aí você mostra onde que tem a mágoa. Então, o fato de você ir levar e contar para esse, para aquele outro,
você está fortalecendo o sentimento. Porque quando a gente não tem a mágoa, aquilo passa a não ter significado para a gente. Então, se não tem significado, por que eu vou sair contando? Por que eu vou... Sim, passa a ser uma situação neutra, né? É, Que eventualmente, você pode até falar, mas a partir de um ponto de vista onde você é ativo naquela situação e não do ponto de vista onde você é vítima, né? Porque normalmente as pessoas dizem, não tenho mais, mas ela fica, fulano fez isso comigo, né? Então ela vai ali, ela vai construindo, né, cada vez mais a personalidade dela em cima do papel de vítima, do sacrificado. Olha o que eu faço, olha como eu sou boa, olha como eu aceito, né? Mas em cima dessa construção de que a pessoa foi ofendida. Exato. E que ela foi magoada. Então, se ela constrói esse papel de bondade, porque ela perdoa, porque ela deixa passar, em cima dessa imagem de que ela foi ofendida, na verdade, ela está totalmente identificada e magoada. sim. Porque a gente fala muito do perdão, né? É fundamental perdoar. Mas o mais maravilhoso seria a gente não precisar perdoar, porque a gente não se sentiu ofendido. Né? Então, o perdão é importante exatamente porque a gente ainda tem essa identificação com o ego. Então, quando eu perdoo, eu não esqueci a situação, porque ela, né, ela tá ali, eu registrei isso, ok? Mas ela não tem uma energia afetiva. Quando eu lembro dela, ela não vem com afeto negativo. Ela é uma situação. Por quê? Porque eu já não sou mais aquela pessoa que me ofendeu de alguma forma, né? Ela também já não é mais aquela pessoa, porque a gente está sempre mudando. E eu não me identifico com aquilo. Ponto. Então eu perdoei. Mas para eu perdoar, eu preciso abrir mão daquele eu que foi ofendido. Toda vez que eu acho que o outro me ofendeu, que o outro me magoou, me põe na posição passiva, porque somos nós. Como você falou no início, né? Somos nós que nos magoamos. Então eu estou identificada com aquele eu. E não é possível perdoar dessa forma. Não tem como. E com o tempo, né, do alimentar, aquilo vira um ressentimento, porque é um momento onde cria raízes. Sim. Né? Então, se a gente se preocupa em trabalhar essa mágoa, perdoando, fazendo com que aquilo perca aquele significado doloroso, não cria raiz. Mas se você permanece com ele cria raiz e é muito mais difícil você se desligar. Porque quando ele cria raiz, ele começa a aparecer determinadas representatividades no seu corpo físico. Sim, a gente, né? A palavra já diz ressentir, então a gente fica ressentindo aquilo. E cada vez que a gente sente, a gente vai fortalecendo aquela ideia através de sinapse mesmo. Então, são redes neurais que a gente tem, né? Então, é difícil para uma criança escovar o dente. Mas depois de tanta gente escovar o dente, aquilo é automático, né? Por quê? Porque você criou, é um comportamento que você faz com frequência, que você criou uma rede neural, né, o nosso cérebro é plástico, onde ela é cada vez mais encurtada para você fazer aquilo com maior automaticidade possível, né, com maior facilidade possível. Então, cada vez que eu fico ressentindo, aquilo vai fortalecendo uma rede neural de que eu estou naquela posição, né, e cada vez fica mais fácil eu acionar esse pensamento ou esse sentimento de que eu tô magoada, que eu tô vitimizada, ou que eu sou a que se sacrifica, né? Então aquilo vai ficando mais forte em mim, né? Mais fácil de eu me identificar em outras situações e situações parecidas com aquela, né? Então mais fácil de eu me magoar novamente com outras pessoas ou com aquela pessoa. E também mais difícil, né, de eu mudar, porque aquela rede neural já está muito fortalecida. E espiritualmente a gente está carregando o nosso perispírito com aquela energia, né? Então, se você fica muito tempo sem tomar banho, vai ser mais difícil você tirar aquela craca ali. Com certeza. Né? Então, do que você sempre estar ali fazendo uma limpeza, né? Mesma coisa a casa. Se você deixar a casa muito bagunçada durante muito tempo, você não vai arrumar de uma hora para outra. Mas se você está sempre arrumando, sempre organizando as coisas, botando as coisas nos seus devidos lugares, ela está limpa. Sujou, limpou. Sujou, limpou. É mais ou menos assim. A gente se sentiu magoado, tenta observar a situação, vê como um observador mesmo de fora, se desliga daquele lugar, daquele papel, vê como
o que aconteceu? E beleza, passou, não é sobre mim. É sobre mim como eu vou reagir a essa situação. Exatamente. Mas o que o outro fez para me ofender é dele. Então eu vou ficar com a minha parte. A minha parte é eu quero limpar essa casa agora. Pronto, tá sempre limpa. Agora, toda vez que eu me magoo, é porque eu me vejo numa posição de vítima. Então, eu estou me vendo como vítima. Foi maldade do outro, eu sou a vítima. Só que até chegar naquele ponto, houve alguma coisa. Houve uma relação, houve uma conversa, houveram atitudes, até chegar a um ponto crucial. Como é que eu me comportei nesse ponto? Houve alguma provocação para que eu saia da posição de vítima? As relações, elas são sempre 50-50, né? Então, às vezes vem algumas agressões gratuitas, mas a forma como eu vou lidar, por exemplo, veio pela primeira vez uma agressão gratuita. Eu conheci uma pessoa, ela me agrediu. A forma como eu vou lidar ali, nesse primeiro momento, já vai dizer muito sobre as próximas vezes. Então, assim, a minha reação, ela é 50% da relação que está sendo construída naquele momento. Então, a forma como eu me posiciono, como eu me coloco, né? Quanto mais vítima eu sou, para eu existir, precisa do quê? De um agressor. Exato. Então, a gente constela aquelas situações. Se eu me vejo como vítima, né, e esse é um padrão meu, eu vou constelar várias situações na minha vida de agressão. Porque para eu me ver na minha identidade, eu preciso que exista um outro que me ofenda, que me agrida. Exato. Né, que de alguma forma faça com que eu seja vitimizada. Então eu abro campo, né, para que ou cheguem pessoas com esse perfil até mim, ou para que pessoas às vezes que nem têm esse perfil, mas que elas entram no campo e acabam me agredindo. Então eu devo olhar também, né, para como eu me identifico, porque é muito confortável, entre aspas, porque não é confortável, mas é mais fácil, né? O papel de vítima, porque aí eu não tenho a responsabilidade de nada. Não contribuí com nada, o outro fez tudo sozinho, eu estava lá quieta, parada, eu não pensava, não respirava, não me mexia, o outro veio gratuitamente e falou, pá, né? É assim que eu sou. E aí, para minha vida mudar, basta o outro mudar, olha que simples, então o outro tem que mudar. Então, se eu sou vítima, eu não tenho a responsabilidade da mudança, né? Eu não tenho responsabilidade sobre a minha própria vida. Exato. Eu abro mão desse poder, que é a existência, e entrego, olha, você faz o que você quiser, você não pode me magoar. Ou você me magoou, mas você está me magoando muito. Olha só que louco, né? Ao invés de eu me posicionar ali perante a mim mesma, eu escolho dessa forma. Eu gosto muito de um exercício que é quando situações na nossa vida mexem com a gente, que elas mexem, né? Claro. Por mais que eu esteja tomada ali pelo meu sentimento de mágoa, por ter me magoado, por serem questões, né, já minhas, que eu tô revendo naquela situação, eu gosto de tentar pensar como eu, né, fora dessa identidade da Ana Carolina, né, já desencarnada, gostaria de ter reagido a essa situação. Porque aí eu saio desse momento, desse furacão que fica ali, nossos sentimentos, né? Aquele caos ali. E aí eu vejo um pouco mais como observadora, como num papel de não eu. E aí, como que eu gostaria? Aí, às vezes, eu falo, caramba, eu queria muito reagir dessa forma, mas eu não posso. E ali eu vou tentando entender e doutrinar minhas próprias emoções e sentimentos, dando orientação de acordo com o que eu gostaria de ter lá na frente como uma atitude, né? Porque é isso, às vezes a gente toma uma atitude impulsiva, sem pensar, e às vezes a gente se arrepende, se sente culpado, né? Ou até no plano espiritual a gente vai, de alguma forma, pagar caro pela... Né? Tem uma consequência que não é a que a gente gostaria pelas nossas atitudes aqui agora. Com certeza, com certeza. E quando eu alimento, né, esse sentimento de mágoa e venho contar para uma pessoa, contar para outra, seja lá o que for, né, que eu venho tocar no assunto, em realidade, o que eu estou esperando da outra pessoa, que ela olhe para mim e me fale, coitada, você passou por isso. Eu preciso de um coitada, né? Porque a pessoa tem que assinar embaixo
aqui eu fui vítima. E cada coitada que a pessoa pensa ou solta, triplica a carga do que eu carrego. Sim. Porque a pessoa não fala aquilo com sentimento. Ah, sabe, eu tô sentindo, dividindo com você. Não, a pessoa olha para você e fala, nossa, coitada, admirei, coitada. E foi embora, mas o coitada ficou, o peso ficou, Sim. né? A gente busca a autoafirmação daquilo que a gente está sentindo, né? Então a gente quer que o outro. Porque se o outro falar alguma coisa do tipo, olha, eu acho que você podia ter uma outra atitude, a pessoa vai ficar ali remoendo, explicando, não, mas fulano fez isso, você não acha, né? Até ela conseguir essa assinatura do coitada da vítima. A gente culturalmente tem uma hipervalorização do coitado. Exatamente. Né? Onde o coitado é o bonzinho. E Jesus falou, né? Bom é o Pai. Não sou eu, é o Pai. Então, o bom é aquele que faz aquilo que deve ser feito no momento certo, que é o bem para todos. Não é ser agradável, não é deixar com que pisem em você. Não quer dizer que não vão, eventualmente, né, pisar. Enfim, não é o coitado. O bom é o bom. É aquele que exala a bondade, que é uma qualidade divina, que quando a gente coloca em prática, é Deus colocando através da gente. Né? Então, a gente tem culturalmente uma hipervalorização do coitado. A pessoa vê o coitado como uma pessoa boazinha. Ó, boazinha, né? Você é tão boazinha, olha como você deixa passar tudo, olha como você... Né? Mas, às vezes, aquela pessoa ela não foi nem vítima de nada. Ela não é vítima de nada, na verdade. Ela não é. Ela Até se magoou gratuitamente, porque provavelmente ela nem tivesse razão. Sim, e muito provavelmente, se for uma agressão que ela sofreu grande, isso tem ligações lá no passado, onde ela também não foi vítima, né? Então, assim, o espiritismo também amplia muito essas relações pra gente. Por que eu estou passando por isso agora? Então, em nenhuma hipótese existe o coitada. Exatamente. Né? Então, assim, como a gente se coloca diante das situações da nossa vida são importantes. Se eu ficar alimentando, né, e pedir para que o outro alimente esse papel de vítima, mais eu estou entrando no labirinto ali do meu ego e mais difícil para o meu processo de libertação, né? Como a Joana coloca em alguns livros. E a gente, na verdade, a gente começa a somar, né? Quando alguém faz alguma coisa que me desagrada, que eu me magoe, eu começo, muitas vezes, a pensar nessa relação dali para trás. Ah, mas olha, tal época a pessoa já falou isso, porque ela já fez isso comigo outra vez. É que eu não dei bola, sabe? Eu relevei. Mas eu vou buscar a soma para potencializar aquilo que eu me magoei de uma forma que eu seja a vítima e a coitada. Né? E a gente ainda soma com o passado, como você falou, e a gente ainda soma com o que a gente projeta do futuro. Exatamente. Né? Então, o outro vai falar qualquer coisa, a gente já identifica o outro em toda essa bagagem, ou situações que às vezes são semelhantes, né, com outras pessoas. A gente já identifica essa bagagem toda da onde eu fui a coitada e acho que o outro vai fazer a mesma coisa. E aí, antes do outro agir, eu já estou reagindo no papel da coitada. Exato. Né? E aí o outro, às vezes, fica até sem opção, né? Você fica ali, não, mas você tá falando comigo desse jeito, calma, né? O outro vai começando a ficar até irritado. Eu não falei nada, eu só não quis quis dizer isso. Exatamente. Então, uma boa comunicação, ela libera essas identificações também, porque uma boa comunicação é quando eu falo sobre o que eu posso falar. O que eu posso falar? Eu posso falar sobre o que eu faço, sobre o que eu sinto. Se eu falo, eu estou me sentindo assim, quando determinada situação acontece, ou quando eu falo, eu falo sobre mim, o outro não pode dizer, você está errada. Ele pode acolher, né? Eu entendo, mas não era a minha intenção, e falar sobre ele. Agora, se eu quero dizer sobre o que o outro está fazendo, você fez isso comigo porque você é assim, assim, assado, sempre vai haver conflito, porque o outro que sabe sobre o outro. Exatamente. Então, assim, cada um entender, legitimar os sentimentos um do outro. Eu entendo que você esteja se sentindo assim,
Mas não foi isso que eu quis dizer. Eu quis dizer isso, isso, isso. Ah, beleza, então eu vou me organizar aqui. Uma conversa madura. Agora, você fez isso comigo porque você é assim, você sempre faz isso. Lembra daquela vez que você fez isso, 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 isso? Sou eu querendo dizer o que o outro fez e a qualquer momento ele vai dizer, não, não foi isso. Mesmo que tenha sido ou não, ele pode dizer o que ele quiser. Ele sabe sobre a verdade sobre ele. Eu busco outras contrariedades para validar isso e querendo ainda que a pessoa fale, não, eu te magoei mesmo. Sim, Nossa! E se a pessoa ainda falar, não vai ser o suficiente, porque aí ela vai ficar ali atacando, viu? Você mesmo falou que você fez. É isso mesmo. Gente, o ser humano é muito confuso. Somos muito complexos, muito loucos, né? Com certeza. Mas encantadores nessa loucura, assim, pra gente tentar Não é. entender, né? A diversidade é que ajuda a gente a crescer, né? Exatamente. A diversidade ajuda a gente a conhecer quem a gente é, na verdade, e não o outro. Sim, é exatamente isso. É isso aí. Aninha, obrigada Eu que pela sua agradeço. presença. Pela presença de vocês, porque você não está sozinha. É. Ah! Então, é isso. Que a gente possa compreender os sentimentos, as emoções que carregamos, as nossas dores, trabalhá-las e não jogar nas costas do outro para que o outro seja o culpado ou responsável por aquilo que eu trago dentro de mim. Porque se o outro fez, causou uma ofensa, por que eu vou levar ela comigo? Deixa com ele. Incomodou mais no outro que fez, por isso que ele fez, do que em você. Então, deixa passar. Trabalha isso e fala, eu não preciso carregar isso. Afinal de contas, a gente carrega pedra quando a gente gosta de carregar peso. Então, tá aí uma boa reflexão para a gente se aliviar de tudo aquilo que a gente traz. Que você tenha uma semana de leveza na tua vida e transformação, deixando tudo para fora, tudo para trás, aquilo que você acha que te fere. Um beijo super carinhoso e até a próxima semana.